Aleluia. Grande Deus, poderoso é o teu nome, Jesus. Você que está na internet, curta, comenta, compartilha, ajuda o Evangelho a chegar mais longe, alcançar mais almas. Deus quer usar a tua vida nesse momento. Manda esse vídeo para um amigo, para aquela pessoa que não vai na igreja, aquela pessoa que não é agressiva, aquela pessoa que a família dela está à beira de uma destruição. Manda esse vídeo para ela, com certeza Deus vai falar com ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade na mensagem da semana passada. A semana retrasada, está dizendo, né? Passada mesmo, né? Passada semana passada mesmo, né? Que é a família de Deus. A família de Deus, parte 2. Vamos abrir ali em Efésios, livro de Efésios, a carta à igreja de Éfeso, Efésios 6:4. Efésios, lá no finalzinho da Bíblia, 6:4. Louvado seja o nome do Senhor. Bom nós estarmos aqui reunidos na presença de Deus. Ele tem algo poderoso para conosco. Estamos com um tempo bom, quero escolher uns 35 minutos, para concluir aquele louvor da Ana Clara, vai deixar o fogo cair. 6:4 então de Efésios vai nos falar dessa forma: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Somente até aí. Então nós estamos dando continuidade na mensagem da semana passada, falando sobre a família de Deus. A família de Deus. E a semana passada, até quem vai acompanhar no YouTube vai notar aqui que nós falamos alguns pontos, só para recapitular. A semana passada nós começamos falando sobre casamento, depois nós falamos sobre filhos, depois nós falamos sobre amor e respeito, depois nós falamos sobre liderança e submissão, e por último nós ainda falamos também sobre comunicação, e concluímos falando sobre união. E hoje então nós vamos para a parte 2, a família de Deus, parte 2, e nós vamos ver aqui algumas estratégias fundamentais para uma família bem-sucedida. Estratégias fundamentais para uma família bem-sucedida, mas o tema é a família de Deus, parte 2. E o primeiro que nós temos aqui está falando acerca de pais. Então o primeiro ponto aqui é ser pais exemplares. Nos dias que temos vivido hoje, ser pai tem sido uma responsabilidade muito grande, porque a mídia, o sistema e todo um grande aparato tem sido construído para descaracterizar o pai de ser pai, e também da incumbência de um pai. Nota-se que hoje tem leis que, se o pai ele corrigiu o filho de uma forma mais rígida, e esse filho ele ia até um conselho tutelar, o pai pode até perder a guarda do filho, porque as próprias leis elas estão vindo de uma forma maligna para tirar a autoridade do pai. Porém a Bíblia está nos instruindo aqui para falar acerca do primeiro ponto, que é ser pais exemplares. Quando eu falo pai aqui, serve também para a mãe, porque aqui esse versículo vai estar falando acerca do cuidado para com os filhos, e vai dizer que, por mais que a mensagem da semana passada teve um ponto acerca de filho, mas aqui vai entrar em outro âmbito, que vai falar aqui, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina, ou seja, no ensino, e a demonstração, ou seja, correção, então, do Senhor. Então aprendemos aqui, ó,
vai enfatizar três coisas aqui. A primeira é o pai ou a mãe ter a sabedoria para não provocar a ira dos filhos. Sabemos que os jovens, os adolescentes, para eles ficarem irados, não é algo muito difícil, né? Naturalmente deles, qualquer coisa já se iram, qualquer coisa eles já se indignam com os seus pais. Então, o que o Senhor está falando aqui, olha uma Bíblia linda, querido, maravilhosa. O Senhor, e a gente acha que essa juventude de hoje, já notou que às vezes temos o Senhor fala assim, aos dias de hoje, na minha época não era assim. Querido, a Bíblia, há 2025 anos atrás, aproximadamente, já está falando aqui, que os filhos, eles se iravam fácil. O que a Bíblia está dizendo aqui? Nós temos sabedoria para não irarmos os nossos filhos, porque muitos pais, eu digo por mim, que eu já passei por isso, na nossa imaturidade, nós queremos fazer que o filho se converta, ou que o filho tome uma atitude em favor da família, em favor de casa, de qualquer forma. E esse não é o caminho, porque o jovem, o adolescente, ele tem uma facilidade para se irar. E se nós formos muito pesados com os nossos filhos, no lugar de nós ganharmos, nós vamos perdê-los. E nós podemos abranger aqui, não falando só sobre o filho carnal, como também sobre o filho espiritual. Às vezes você é filha, mas seu pai e sua mãe são seus filhos, espiritualmente falando. Então, nós temos que ter a sabedoria para instruí-los de uma forma que, no lugar de nós ganharmos, nós acabamos perdendo eles. Então, o versículo começa dizendo aqui, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Ou seja, não é através da gritaria, não é através de palavras duras, não é através de palavras de esculacho que você vai ganhar o seu filho. Ao contrário, a maioria das vezes vai perder. Pastor, a minha criação, meu pai olhasse para o lado assim, eu já nem entrava na sala. Eu também. Comigo também foi assim. Porém, os dias hoje são outros. E nós temos que dizer que os dias são outros, mas a Bíblia é a mesma. Você vê que naquela época, muito antes de nós obedecermos nossos pais, aqui a Bíblia já está falando da igreja de Éfeso. Naquela igreja, os filhos já eram complicados. Por quê? Porque se o apóstolo aqui está dando a direção para que quando fosse tratar com os filhos, ter sabedoria para não irá-los, e como é que eu iro o meu filho, pastor? É quando muitas das vezes a gente acaba querendo ser muito rígido e querer transformar o filho do dia para a noite. Segundo a própria estudo da ciência educacional dos dias de hoje, diz que a adolescência está terminando há cerca de 25 a 27 anos. Imagine, 30 anos já é um homem maduro, né? Mas devido talvez a esse sistema, engraçado que era para ser até o contrário, né? Porque hoje em dia as crianças e adolescentes, eles adentram a tecnologia, a informação muito mais cedo que nós. Porém, acredito eu, por a falta de responsabilidade que muitos não dão a eles, acabam eles demorando para entrar no estado de adulto. Então aqui, é algo que é uma linha muito... Queria falar uma palavra bonita agora, mas não vai sair. Nossa, eu estou ligado em ter, calamaçou, de onde você nem fala, gente, já está vendo? Vou estar no mesmo espírito. Então é essa linha, que é uma linha muito fina, entre eu não poder ser o pai muito firme, ou a mãe, mas ao mesmo tempo também eu não ser nem o pai nem a mãe muito mal. O equilíbrio. Pais exemplares, entra a questão do equilíbrio, porque o próprio versículo já nos dá a base para isso, porque depois ele vai dizer o quê? E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas, sempre tem o mas criai-os na doutrina, ou seja, ensinamento,
ensinamento, primeiramente, da palavra, dos bons costumes. Porque esse sistema demoníaco caído que existe na mídia e no mundo, eles têm tanto ódio da fé cristã, porque a nossa cultura é a cultura judaico-cristã. Então até o ensinamento que você dá para o seu filho, que você dá para a sociedade, ela veio da raiz cristã. E por que esse sistema, eles têm bronca disso? Porque eles querem que a raiz seja do quê? Do maligno, e não do cristianismo. Então quando você começa a estudar aí nas escrituras e associar o sistema do mundo do dia de hoje com a Bíblia, nós entendemos, querido, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Não no. Por que no? Porque temporariamente está no, mas o mundo é do Senhor dos exércitos. Amém. E vai chegar o dia que toda essa patifaria que nós estamos vendo no mundo, essas revoltas que nós vemos no mundo, que às vezes dá vontade de resolver com o próprio braço, mas nós não podemos, vai ter o dia de nós resolver com o nosso braço, o dia de nós descer em glória. Mas por enquanto tem que ser só no braço espiritual. Então, no ensino, na doutrina e na admoestação. Então, ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Você não mira, mas você ensina na doutrina, no ensino, na admoestação. Essa palavra admoestação, ela quer dizer correção. Então isso não quer dizer que eu e você nós sejamos omissos em corrigir. Na hora de corrigir, nós temos que corrigir. Porém, como a própria Bíblia diz, ela é maravilhosa, se completa, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A coisa mais linda que tem, querido, é quando eu e você, como pais, conseguimos sentar com os nossos filhos, seja eles físicos ou espirituais, e com uma boa conversa, uma boa palavra, um bom diálogo, nós conseguimos convencê-los que eles estão errados e que eles precisam mudar. Me recordo, uma certa feita, que um dos meus filhos deu um tapa no expor, estava na época da escola e estava muito conturbado, problema de namorada, essas coisas todas, e querendo até sair de casa, tudo. E eu sentei com um deles e comecei a falar acerca da pessoa que almejava ser ali o seu familiar, e eu mostrei as características daquela pessoa, aquele jovem, vou colocar aqui a característica, é uma mulher para não expor. E ali, aquebrantado pela graça de Deus, eu lembro que foi um dos melhores conselhos que eu já dei, que nem sempre tão bom assim, até mesmo que não consegui ser tão compassivo assim, mas naquela vez eu consegui. E eu falando quebrantado, chorando por ali lágrimas, dizendo que aquilo ali o inimigo estava tramando, né, para tentar destruir uma parte da juventude um dos meus jovens ali. Chorou também, concordou comigo e terminou com aquele relacionamento que era totalmente maligno. Então, pela graça de Deus ali, eu consegui aquele dia. Nem sempre é assim, mas nós temos que lutar para fazer isso, termos o equilíbrio como pais, sejam físicos ou sejam espirituais. Tem coisa que você fala, não resolve, é só joelho, não adianta, é só orar. É lógico, está debaixo do seu teto, vai ter que ter pelo menos, no caso do presbítero aí ter um menor de idade ainda, vai ter os requisitos mínimos de respeito que tem que ter, né? Porque daí, se passar disso, infelizmente, aí tem que ser drástico mesmo, porque você não vai provocar ira, mas o filho tem que saber quem é o pai, ele tem que respeitar, ele tem que prestar ali continência, tem que prestar respeito. Então, pelo menos o básico de respeito tem que ter. Mas que Deus possa nos dar sabedoria. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, como já falei. Os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos nos princípios da fé, ensinando-lhes sobre Deus e seus ensinamentos e dando-lhes exemplos de vida. Então, que Deus também nos ajude a dar exemplo de vida para os nossos filhos. E uma coisa também que eu, agora que estava estudando, o Senhor já me falou para dizer também para os filhos, que muitos filhos usam de desculpa para poder falar: não, mas meu pai ia para a igreja, minha mãe ia para a igreja, ó, vez em quando eles discutiam, vez em quando eles explicavam. Se alguns jovens já escutaram essa mensagem, aprendam uma coisa:
Os seus pais também estavam no caminho do Senhor, também estavam aprendendo a se relacionar e a se disciplinar na palavra de Deus. Então não vem com essa conversinha fiada, que foi por causa disso que eu saí da igreja, foi por causa disso. Conversa. Eles também estavam sendo trabalhados, eles também estavam sendo curados, eles também estavam sendo lapidados, libertados, muitas das vezes em algumas áreas. Então, essa conversa aqui, não, é que não, é porque você quis, é porque você achou o mundo melhor do que a casa de Deus. Então, os pais, tanto a evidência é que na maioria deles estão na casa do Senhor até hoje. Eles podem ter os seus erros e acertos, mas estavam lutando para acertar, estavam lutando para fazer o que é certo. Então, fica o recado para os jovens aí também. Você que de repente é um jovem e de repente na sua casa ainda não está do jeito que você quer, mas seus pais podem estar tendo problema indo para a igreja, mas estão lutando para se manter junto. Glorifique a Deus e ajude eles a se manter na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode adiantar agora que nosso pontinho foi meio longo. Segundo ponto é ter disciplina financeira. Porque o tema é a família de Deus, mas pós-família de Deus, que é parte 2, o subtópico, vamos dizer assim, é estratégias fundamentais para a família bem-sucedida. Então a primeira é ser pais exemplares, falando na área familiar, de cuidado com os filhos, também abrangemos para a parte espiritual.